Então a gente vai estar analisando aqui o Excel do computador, o do celular. Dá uma olhada em todos aqui que estão presentes. Tenho 18 presenças. Beleza, show. Olha só, gente. A tabelinha que eu vou trabalhar em cima vai ser uma tabelinha de boletim igual aquela primeira aula que nós fizemos boletim, o balanço e juntamos boletim com algumas faltas. Dessa vez aqui eu vou trabalhar um pouquinho mais em cima do boletim, que a gente vai estar adicionando mais algumas características. Beleza? Então vou começar com matérias. Observem uma coisa, digamos que eu vá aplicar por trimestre 3 provas, certo? Então, ó, eu vou preparar a minha planilha primeiro. Selecionando 3 células, eu consigo ter um botãozinho escrito mesclar e centralizar. Ó, eu mesclei, então, de 3 células ela se tornou uma só, certo? Então, eu posso escrever lá primeiro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a média de cada trimestre também, certo? Vou preparar aqui o próximo trimestre também mesclando lá em cima. Já vou pular uma célula que vai ser a média. Já vou fazer o próximo trimestre. Olha só, já coloquei média final, beleza. Agora eu vou centralizar isso aqui, ó. Média, média, média. Selecionar. Posso selecionar segurando Ctrl, só eles que estão encostados no início da célula. Vou centralizar que nem os demais, né? Então vou utilizar o centralizar ali. Vou fazer algumas matérias. Certo. Observem que vou dar uns risquinhos aqui para vocês entenderem melhor com as bordas, né? Eu quero que a coluna B, C e D fiquem um pouco menor, tá? A F, a G e a H também. Para mim fazer isso só com as colunas que eu quero, eu seleciono as 3 colunas. Quando eu for diminuir, basta eu diminuir uma só de dentro da seleção que eu fiz, por exemplo. Quando eu clico, ele vai puxar lá para mim, ó, a largura e entre parênteses um número de pixels, né? Para que elas fiquem totalmente iguais, eu vou colocar 30. Ó, 30 pixels. Vou soltar. Ó lá. Todos os 3 ficaram exatamente iguais. Eu posso fazer isso aqui com as demais também, para padronizar a minha tabela, tá, gente? Isso é muito importante. Saber trabalhar com a tabela é o requisito mais básico de todos. Pronto. E a mesma coisa eu vou fazer para deixar que a pessoa entenda bem essa tabela. Como já vão ter mais informações aqui, a pessoa não precisar usar uma régua, né? Eu já vou selecionando aqui, ó, a minha tabela e eu vou colocar cores nela. Posso no computador aqui pressionando Ctrl também. Quando vocês forem produzir a tabela, não necessariamente precisa ser em cinza, tá, gente? Vocês podem usar as cores que vocês quiserem. Aqui eu vou colocar algumas notas.
Professor, desculpe interromper, mas do lado do 9 do segundo trimestre tá um tracinho só. 9. Do 9 do segundo trimestre Segundo do lado. trimestre. Segundo trimestre. Do Na lado matéria de história. Do lado. do 9. Tracinho? Uhum. O segundo trimestre em história. É Agora, um 7. eu não sei. Tava pequeno, ó. Vou dar uma ampliada aqui para ficar melhor para vocês. Tá. Muito obrigado. Ó, assim já vai ficar melhor. Certo, olha só. Então eu padronizei. Estão vendo aqui? Coloquei menorzinho as colunas das notas. Ó, posso também estar selecionando as notas e também centralizar elas. Ó, observem que vem todas, né? Assim também, se eu selecionar uma coluna só aquela coluna vai ficar centralizada, né? Então sempre eu padronizo para mim fazer todas as células. Ó, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, gente, é a fórmula da média. Tem duas formas de fazer. Então aqui eu já procurei fazer essa tabelinha aqui um pouco mais complicada, né? Para vocês estarem fazendo a fórmula da média. Lembrando que essa tabelinha aqui, depois a gente também vai trabalhar com a fórmula C em cima dela, uma fórmula um pouquinho mais complicada. Aqui seria na última coluna daqui, né? Só que como eu acho que vocês vão demorar para fazer essa tabelinha aqui, fazendo a fórmula aqui da média de novo, tem duas maneiras de fazer, ó. Igual, média, abre parênteses, e selecionar as 3 notas do trimestre, certo? B2 até D2. Aqui eu faria a mesma coisa, né? Ok, agora é do segundo trimestre, certo? Beleza. Agora eu vou fazer aqui também do terceiro trimestre. Beleza, ó, J2 até L2. Média final. Média. Vou na primeira, ponto e vírgula, na segunda, ponto e vírgula, na terceira. Ele vai me dar a média final. Lembrando que eu tenho que tirar esse número com vírgula, que é essa dízima grande aqui, essa dízima periódica aqui. Aqui em cima eu tenho lá, ó, diminuir casas decimais no grupo número. Então, sempre que eu fizer, eu já corrijo esse detalhe para ficar dessa maneira. Lembrando que se eu alterar uma nota, automaticamente ele vai alterar minha nota, já vai dar minha média final. Certo? Ele sempre vai estar automatizando tudo. Aí, ó. Certo? As 3 maneiras de fazer essa fórmula é justamente aquela que eu passei lá na primeira tabelinha para vocês. Só que aqui a gente vai aplicar elas de um modo um pouquinho diferente, que é uma coluna que vai ter a fórmula de média, a outra coluna e a outra coluna, certo? Observe então, posso fazer ela seguindo a regra da matemática, parênteses, para que ele faça a somatória dos valores e depois divida por 3. Isso também é uma maneira de eu estar executando uma média, né? É mais difícil, né, professor? Fazendo dessa forma. Sim, dessa forma é mais difícil, tá? Mas às vezes é necessário, dependendo da fórmula principal que a gente estaria usando. Se a gente precisasse colocar, por exemplo, uma fórmula dentro da outra, então eu já mostro as duas maneiras que podem ser feito, porque a hora que a gente chegar lá na frente, que a gente precisar ou interpretar a célula, por exemplo, a célula J3, que é esse que está em azul aqui, ó, J da linha 3, a K3 está aqui, certo?
Então, quando a gente precisar desse conhecimento, numa fórmula um pouco mais complexa, a gente já vai ter compreendido e saber que a fórmula vai usar as regras da matemática, ela vai respeitar os sinais, respeitando parênteses, esse tipo de coisa também, ó. Vocês podem ver que ela deu aqui também a média certinho, eu apenas utilizando a outra fórmula. Vou também tirar as vírgulas desnecessárias aqui, ou dos números após a vírgula, que eu não quero. Olha só, ele já me deu aqui certinho. Observem o quê? O jeito mais fácil de fazer, sem dúvida nenhuma, é aqui, né? No botão de autossoma, clico aqui no autossoma, escolho a fórmula de média, daí ele vai selecionar para cima, né? Não é acima que eu quero, é dali, então seleciono aqui os valores, clico no próximo e vou fazendo também. Aqui no final, vou fazer a média final. Daí eu clico no primeiro valor, segurando o Ctrl, também clico nos próximos. Eu acredito que essa é a maneira mais simples, tá? Observem que aquela que eu fiz diferente, mais complicada, ela deu até uma flechinha em verde lá. Isso aqui ele só aparece no computador, essa função não tem no celular. Ele está deduzindo que aquela fórmula pode estar errada, porque ela está diferente, tanto da de cima, tanto da de baixo, que a de cima e a de baixo eu fiz com a fórmula de média mesmo, né? Ali eu fiz uma equação matemática. Eu sei que está certo, posso ignorar o erro, ou também simplesmente copiar da célula de cima, da fórmula, né? Mas aqui vamos ignorar, para ele ter a maneira diferente também. Olha só, gente, eu quero que vocês façam essa maneira aqui também, tá? Façam do jeito fácil, tá? Eu quero que vocês façam da maneira simples. Eu vou mostrar tanto a simples, tanto a mais difícil, tanto a mais simples. Só que eu quero que vocês, por enquanto, usem a forma não a mais simples, usem a complexa também e façam a mais simples também para vocês entenderem, porque olha só como é fácil, tá, gente? Deixa eu só copiar aqui e tirar os números com vírgula, que eu vou mostrar para vocês aqui como é simples. Depois que vocês fazem a primeira, eu tenho no computador aqui, ó, na extremidade da minha célula, quando eu estou com ela selecionada, eu fiz a fórmula, ela aparece aqui em cima. Lá eu tenho a alça de preenchimento. Olha como é simples, gente. Depois que eu faço a primeira fórmula, é só fazer isso aqui, ó. Vou puxar aqui para baixo, na alça de preenchimento. Ô, professor, desculpa, Ó, mas a tela para mim tá lagando, tá tipo travando e o senhor tá falando e fica travando. Aí depois de um tempo ela volta aí. Quando volta já tá tudo feito. internet. É a internet, tá? A internet, ela sofre um pouquinho de lerdeza, pode acontecer, tá? Depende muito da banda da internet que tu contrata. Pode estar com um Uhum, pouco de lag também. Então, olha só, gente. uhum. Simples de fazer, usando a maneira mais simples de todas, mais simples ainda, utilizando a alça de preenchimento, né? E lembrando, por exemplo, pô, eu fiz aqui as notas, né? Só que tá faltando um pequeno detalhe nessa tabela aqui, que é o quê? As faltas. E agora, quem é que pode me dizer aí como é que eu colocaria aqui as faltas aqui no meio? Teria que selecionar tudo e mover. Selecionar tudo e mover, tipo, como assim? Seleciona, Selecionar, tipo, o terceiro trimestre, quer dizer, o segundo e o terceiro trimestre inteiro, fazer uma fila só de falta. tipo, Depois aqui, selecionar todo ele, no todo caso. ele. Menos Selecionar o primeiro trimestre e a matéria. primeiro trimestre a matéria, tipo isso. Não! Menos o primeiro trimestre e a matéria. Só o segundo trimestre e o terceiro. Daí mover para a direita. Ah, entendi. Você quer que eu selecione aqui e faça isso. Ah, Ó, já me deu um. Não pode fazer isso porque eu tenho células mescladas.
Tá vendo? Professor, Oi. pelo que eu me lembre, ou acho que é Ctrl mais ou Shift mais, alguma coisa assim. Mas tem que selecionar a coluna primeiro. Seleciona a coluna e aperto como? Eu acho que é Ctrl mais ou é Shift mais. Mas eu acho que é Ctrl. Aí, ó. Aê, rapaz, é isso mesmo. Andou assistindo os vídeos, praticando, né? Então, olha só, gente. Ctrl mais no computador eu posso estar colocando as colunas, né? Por exemplo, pô, esqueci de uma coluna ali. Seleciono a coluna que eu quero, sempre uma depois, dou um Ctrl mais, ele aparece outra coluna ali no meio. Também dá para mim fazer de outra forma, que é o que eu seleciono a coluna, clico com o botão direito e clico lá, ó, inserir. Na opção inserir, ó lá, ó, também vai inserir uma coluna, certo? Então eu tenho essas duas maneiras para fazer. Caso eu não me lembre da tecla de atalho, eu posso estar clicando e inserindo. Então aqui, ó, eu posso colocar faltas, certo? Vamos adicionar aqui também faltas. Ó, ele continua o mesmo estilo lá, né? Nas faltas posso preencher algumas faltas aqui. Mas observem, pô, ele já deu um erro, né? O que que ele fez ali, ó? O que que ele fez ali? Então, assim, gente, eu vou passar esse detalhe no ar, tá? Que é um erro mesmo. Eu quero que vocês solucionem isso. Quero que tenha as faltas aqui, mas eu quero que vocês solucionem isso, porque, ó, se eu colocar um 10 aqui, a média também vai modificar, a média final também modificou. Então, tem uma maneira para corrigir isso aqui, tá? Depois que a tabela esteja pronta, vocês façam ela da maneira simples. Ó, que é a maneira simples. Terminou de fazer da maneira simples, envia, tá? Vocês vão enviar para cá, ali no chat. Vocês coloquem a tabelinha lá. Depois é que vocês vão inserir uma linha aqui, preencher com faltas, e vocês vão ter que arrumar a coluna de média, tá? Das médias, a média final, para que ele não faça alteração. Por exemplo, aqui, ó, ele tirou 10, 10 e 10. Se ele ter uma falta, ele já vai cair a nota para 7,8. Então, eu quero que vocês vejam esse detalhe, observem bem, porque é um erro muito simples de arrumar, tá, gente? E depois eu vou estar mostrando a resposta disso para vocês. Beleza? Vamos ver aí como é que a gente vai sair nisso daí. Agora vamos fazer aqui, ó, a mesma coisa. Eu vou também, ó, e não esqueçam, tá? Aqui, para quem tá com o computador aí, já pode ir fazendo. E aqui vocês coloquem 8 matérias, tá? Vocês preencham um boletim com 8 matérias. Vou fazer aqui para o celular também, tá, gente? Fazer a mesma tabelinha para vocês verem. Vou tirar um print aqui para vocês conseguirem copiar aqui. Ó, no celular, né? Matérias. Aí, ó, lembram do mesclar para criar uma célula só? Observem. Eu seleciono as 3 células. Aqui eu tenho mais opções naquela flechinha. Daí eu vou procurar aqui nas opções mesclar e centralizar também, ó. Também consigo estar mesclando ali, ó.
mesclei. Pulo uma, que seria da média. Opa, eu cliquei em alguma ferramenta que ele comentou ali, aquela célula. Mas não tem problema. Seleciono. Cliquei aqui no comentário quando eu selecionei. Aqui eu venho mesclar. Pulo uma célula ali. Mesma coisa. Mesclar. Agora eu venho aqui. Vou preencher. Deixa eu aumentar aqui essa tela aqui para mim. Também vai aumentar um pouquinho para vocês aí. Olha só. Lembra do que eu fiz lá na do computador? Diminuir as colunas. Aqui, ó. Eu acredito que é um pouco mais difícil de fazer, tá, gente? Que é pegar aqui, porque vocês vão estar no touch. Nesses dois risquinhos brancos ali, ó. Quando vocês apertam ali, vocês conseguem diminuir o tamanho. Só que também ele não vai aparecer aquela referência que ele aparece no computador. Em pixel, largura, esse tipo de coisa. Então eu tenho que dar uma olhada ali mais ou menos, ó. Se vocês conseguirem diminuir, vocês podem estar diminuindo, tá, gente? Que daí vai dar... Isso lá tem que diminuir as três, né? As três linhas. as Porque, tipo, três no colunas. computador você só usou uma linha. E aqui, Ó, quer ver? Deixa eu pintar as linhas aqui para vocês verem. Deixa eu colocar as bordas. Ó, eu diminui um pouquinho, ó. Eu coloquei o trimestre e diminui um pouquinho aqui. Eu fiz até uma coluna a mais, ó. Vou excluir essa coluna. Beleza. Tá vendo? Onde eu vou colocar as notas, eu dei só uma diminuída para ficar uma nota só ali. E a média eu dei um pouquinho maior, para dar um entendimento um pouco melhor na estética, né? Certo, aqui também vou deixar as colunas do tamanho necessário. Para ficar certinho. As notas e tudo mais. Vou colocar aqui as notas, algumas notas. Certo. Posso também padronizar daquele mesmo jeito que eu fiz lá no computador, que é selecionei aonde vai as notas e colocar aqui nas letrinhas centralizar, né? Que nem vocês utilizavam no Word, para centralizar o texto. Fórmula, né? Esqueci das cores aqui também, não esqueçam, isso é muito importante. Coloquem sempre as cores intercalando as linhas. Lembrando que não necessariamente precisa ser esse cinza que eu estou colocando, vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem. Agora vamos lá para as fórmulas, né? Fx, clico em média,
aqui eu posso estar selecionando as 3, certo? No celular eu só vou ter essa maneira de fazer, mas eu também posso fazer daquela maneira escrita também. Deixa eu fazer a primeira linha com ela aqui, que vocês vão ver a mais fácil, né? Essa é a mais simples de todas. Aí agora aqui, ó, tem aquela maneira um pouco diferente de usar a fórmula. Clico no primeiro, vou lá em cima na próxima referência. Ele está fazendo. Deu dízima, posso tirar aqui embaixo com essa ferramenta aqui, esse botãozinho aqui embaixo. Posso também estar fazendo um igual, né? Mesma coisa. Abro parênteses, respeitando a regra da matemática, olha lá, ó. Que eu consigo fazer no computador, eu consigo fazer aqui no celular da mesma maneira, tá, gente? Seria a maneira mais complexa de fazer a fórmula de média. Vocês vão observar também no computador, vocês vão ver que ele, ó, não consegui clicar já, ó. Não deu tamanho suficiente, ó. Essa daqui é H3. Então vou ter que escrever ela, ó, H3. Ela já marcou lá em roxo. Ó, também não foi, né? Não consegui clicar. Essa dali é L3. Então posso escrever L3. Ele vai marcar lá, dividido por 3. E agora a final seria essa. Certo? Tirar as vírgulas para ficar tudo certinho. Então a maneira mais fácil que eu tenho, usando aqui, né, fx média, só vem aqui, ó, seleciono, dou um OK. Observem que ele não deu a flechinha verde aqui, né, no celular. Ele não vai deduzir. Então, tomem mais cuidado. Tem algumas coisas limitadas no celular que ele não vai aparecer com tanta frequência para ajudar vocês igual no computador. Então, apesar de conseguirem desenvolver a planilha no celular também, mas a gente tem que sempre lembrar que tem algumas ferramentas que ele é limitado. Então, vocês tem que prestar bem atenção nisso, tá, gente? Olha, ele não marcou com a flechinha deduzindo que poderia estar errado. Vou fazer aqui mais as outras duas que faltam. Professor, uma dúvida. Como é que a média do professor fica no meio? Então, foi isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu terminar essa linha que eu já vou te mostrar. Que o número ficou centralizado na célula, né? Uhum. Ó, o que é isso aqui, ó? É que eu selecionei, que o teu deve estar assim, ó. Eu selecionei, aqui eu vim na flechinha, na organização do texto, por padrão ele é assim. Tá vendo? Por padrão ele fica assim. Então você tem que selecionar e ir na organização do texto. Aquilo que vocês viram no Word, lembram? De organizar o texto para o lado direito, esquerdo, justificar, essas coisas assim, aqui vocês também encontram. Só que aqui é por célula, tá, gente? Ó, consigo centralizar todos. Ó, observem que o média aqui, ó, ele não está centralizado. Também posso centralizar ele para ele ficar no mesmo estilo do trimestre, né? O trimestre está centralizado. Beleza? Uhum. Ó, vim aqui na FX, terminar a última da última linha aqui.
Então, a primeira vez eu posso fazer ela selecionando desta forma. Então, aqui eu tenho duas maneiras de aplicar a fórmula, né? Selecionei o intervalo quando tem uma do lado da outra. Igual quando eu tiro a média de cada trimestre. E depois eu tenho aqui quando ela tem um espaço, né? Que seria a média final. Clico na primeira média do primeiro trimestre lá e vou referenciando lá em cima. Pronto. Duas formas. Então, professor, uma pergunta. Para fazer as médias, a gente tem que fazer o jeito complicado ou simples? Os dois. Você tem que fazer pelo menos uma linha com aquela equação, tá? Ok, muito obrigado. Mas uma das linhas ali faz com a equação para mim ver porque o conhecimento necessário mesmo é o real da equação. Você vai fazer equação, esse tipo de coisa. Que a gente ainda vai chegar na parte mais avançada das fórmulas, tá, gente? E a gente vai ter que aprender isso. Mas eu mostro tanto jeito complicado, tanto jeito simples, tá? Claro que se vocês forem fazer isso daqui, um boletim escolar desse daqui para alguém, alguma coisa assim, vocês não vão precisar usar o jeito mais complicado. Mas não vai querer dizer que vocês não saibam fazer do jeito mais complicado também. Beleza? Certo, gente? Ó, aqui a mesma coisa, ó. Fazer esta tabelinha normal aqui com as médias, tudo certinho. E depois vocês mandem ela assim. E depois eu quero que vocês mandem uma quando vocês, ó, aqui eu consigo, ó, cliquei na coluna, quero inserir, ó. Aqui eu tenho um botãozinho inserir, ele já aparece de opção. Quero inserir uma coluna ali, ó, sem precisar desmanchar a tabela. Aí eu posso também aumentar o tamanho da coluna, posso fazer o que eu quiser. Só que se eu botar um valor ali, olha, o do celular ele já não. Ele parou lá na última seleção, ele não bugou que nem o do computador. Interessante isso. Achei que ele ia fazer a leitura da célula. Pois é, o professor, por exemplo, meu computador, eu faço, beleza, adiciono no meio, ele também continua normal, ele não muda o valor. Teu computador também não muda o valor? Aqui. Não. Ó. Tá, beleza. Bom, vou finalizar a gravação aqui. Aí vocês já sabem, vocês coloquem uma fórmula, uma tabelinha dessas com as faltas, né? E a outra sem as faltas, só com as médias.